Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todos os sábados, aqui no Terra Viva, vamos apresentar aulas e dicas práticas para você, trabalhador do campo. E hoje começamos um novo curso. O tema: Plantas Ornamentais, Propagação e Produção de Mudas. Confira. Olá! Daremos início à primeira aula. Agora vamos conhecer as formas de propagação das plantas ornamentais. Afinal, o que é propagação? A propagação é a capacidade de uma planta de se reproduzir e deixar descendentes. Uma planta pode se propagar de duas formas: via sexuada, por sementes, ou assexuada, por partes vegetativas. Como assim via sexuada e via assexuada? É isso mesmo que você ouviu. Quando a propagação é sexuada, necessita da fusão de gametas oriundos de indivíduos dos sexos masculino e femininos, em um processo denominado de fecundação, formando a semente, a qual dará origem a um novo indivíduo. Já a propagação assexuada ocorre independentemente da sexualidade da planta, requerendo apenas partes vegetativas, como ramos, folhas e raízes, com boa capacidade de brotar e regenerar um novo indivíduo. Esse método pode ocorrer de forma natural ou induzida pelo homem. Agora que já vimos o que é propagação, vamos conhecer a propagação por sementes. O termo semente é utilizado para designar um óvulo maduro que contém em seu interior um embrião, ou mais de um, envolto ou não por um tecido de reserva e o tegumento, com função de proteção. Sementes de espécies ornamentais variam muito quanto ao tamanho, forma, cor, características internas e externas, quantidade e natureza dos tecidos de reserva. Essas diferenças particulares de cada espécie vão influenciar diretamente na germinação e nas etapas da produção das mudas. A propagação por sementes tem a vantagem de produzir elevado número de plantas com relativa facilidade. Porém, sementes de plantas ornamentais, em geral, são muito caras e poucas empresas fornecem sementes de qualidade. Outro problema é que plantas propagadas dessa forma poderão não manter as características da planta matriz, podendo apresentar variabilidade de cores, formato de flores, folhas e tamanho das plantas, aspectos indesejáveis na grande maioria dos cultivos ornamentais. Dentre as plantas ornamentais propagadas por semente estão as árvores, quase todas as espécies de palmeiras e algumas flores de folhagens de corte. Agora chegou o momento de entender o processo de germinação. A germinação é o fenômeno pelo qual, sob condições apropriadas, o embrião reinicia seu desenvolvimento que havia sido interrompido por ocasião da maturidade fisiológica da semente. Uma das condições fundamentais para que haja germinação é a presença de água necessária para a reidratação da semente que a perdeu durante seu processo de maturação. Além da água, outros fatores são igualmente importantes. A temperatura regula a velocidade da germinação. No calor, as sementes germinam mais rápido. A presença de oxigênio é indispensável para a respiração da semente. E a luminosidade, porque algumas sementes germinam melhor no escuro e outras na luz. Essas exigências são diferentes para cada espécie de planta ornamental. Você já ouviu falar em dormência das sementes? Pois é, algumas sementes, mesmo sob condições ambientais favoráveis, não germinam. Esse fenômeno ocorre de forma natural e é chamado de dormência, um tipo de mecanismo de sobrevivência das sementes ao longo do tempo. A dormência pode ter origem física, imposta pela impermeabilidade do tegumento à água, ou fisiológica, quando ocorre a presença de substâncias no interior da semente que impedem sua germinação. A semente dormente não é desejável na propagação comercial de mudas, sendo necessário, portanto, adotar métodos para quebrar a dormência e facilitar a germinação.
A quebra de dormência física pode ser feita de duas formas, mecânica ou química. A forma mecânica consiste em danificar o tegumento da semente com o uso de uma faca, lixa, pedra, areia ou esmeril, mas sem amassar as sementes ou danificar o embrião. Para sementes com tegumento mais fino ou sementes recém-colhidas, pode-se optar pela imersão destas em água a temperatura ambiente durante 24 a 48 horas. Atenção! A água precisa ser de boa qualidade para não afetar negativamente a semente. A imersão das sementes em água quente também é indicada para quebrar a dormência física e remover ceiras que impedem a germinação. A temperatura da água entre 60 e 100 graus Celsius e o tempo de imersão, segundos ou minutos, variam conforme a espécie. Os produtos químicos empregados para a superação de dormência são tóxicos e exigem o uso de equipamento de proteção individual durante o manuseio. Vamos a um rápido intervalo e na volta continuamos com os métodos para a quebra da dormência nas sementes. É um instante só. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. Agroforte, Brasil Forte e Senar Educação está de volta. Hoje o nosso assunto é plantas ornamentais, propagação e produção de mudas. Neste segundo bloco, vamos conhecer os outros métodos para a quebra da dormência nas sementes, além dos substratos utilizados para germinação e como realizar o plantio. A dormência fisiológica pode ser provocada, em geral, pela imaturidade do embrião ou pela presença de substâncias químicas que impedem a germinação. Para espécies que produzem substâncias inibidoras da germinação, na parte externa das sementes, recomenda-se lavá-las em água corrente por alguns minutos. A estratificação é utilizada nos casos de sementes com embrião imaturo. O processo consiste no armazenamento das sementes em ambiente úmido e frio para completar a maturação do embrião. São utilizadas caixas com camadas alternadas de substrato, areia, esfagno ou vermiculita e sementes. O armazenamento é feito em bandejas a temperatura de 0 a 10 graus Celsius por um período de 1 a 4 meses. No caso de dormência fisiológica, também é possível utilizar hormônios sintéticos promotores de germinação. Os mais utilizados são o ácido giberélico, o ácido indolbutírico e o ácido naftaleno acético. As dosagens e modos de aplicação variam conforme a espécie. Atenção! As informações detalhadas sobre quebra de dormência e germinação de sementes podem ser obtidas no livro Regras para Análise de Sementes, disponível gratuitamente no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora iremos conhecer os substratos para a germinação. Como substrato para a germinação, podem ser utilizados materiais facilmente encontrados no comércio, a exemplo da areia lavada, da vermiculita, do pó de coco e da casca de arroz carbonizada. Também encontramos a espuma fenólica e substratos já preparados disponíveis no mercado para essa finalidade. O produtor também pode optar por produzir o substrato na propriedade. Neste caso, recomenda-se efetuar uma mistura de 3 partes de solo, 1 parte de areia e 2 partes de adubo orgânico, com adição de adubo químico e calcário se forem necessários. Neste caso, atenção, o adubo orgânico deve ser de boa qualidade,
livre de sementes de plantas invasoras e estar bem curtido para evitar a queima das raízes das plantas. Antes de finalizar nossa primeira aula, vamos entender a semeadura e conhecer como ocorre a germinação. As sementes de plantas ornamentais podem ser semeadas em sementeiras, no solo ou em nível elevado, sacos plásticos, bandejas de células ou tubetes. Nesse caso, deve-se preencher os recipientes com substrato para a germinação. Em seguida, plante as sementes, recobrindo-as com uma camada de substrato proporcional ao seu tamanho. Esse procedimento deve ser feito preferencialmente em estufa e com irrigação 2 a 3 vezes ao dia, até a fase de transplantio das mudas. Atenção! Os sacos plásticos e tubetes para a germinação são de cor preta para evitar que a luz interfira no processo de germinação. Estes podem ser adquiridos com facilidade em lojas especializadas. No caso de semeadura em leito de sementeira, o solo deve ser leve, bem drenagem, livre de sementes de plantas invasoras, fungos, bactérias e nematóides. Se necessário, efetue um tratamento térmico por meio de aplicação de calor úmido ou solarização antes da semeadura, a fim de evitar a incidência de pragas e patógenos. Agora que já entendeu como ocorre a semeadura, vamos fazê-la passo a passo na bandeja com células. Dando prosseguimento à nossa aula, a gente vai executar o plantio de sementes. Para isso, a gente precisa de uma bandeja, ou no caso de sementes florestais, pode ser uma bandeja com tubetes ou até sacos individualizados, preenchida com substrato. Como a gente viu, o substrato também é adequado para cada espécie a ser produzida. Também precisaremos das sementes, alertando para que se use sementes de procedência e semente de qualidade, e um palito para fazer o furinho em cada célula. O procedimento é bem simples. A gente vai pegar devagar e fazer um pequeno furo, cerca de 1 centímetro de profundidade, no meio de cada célula. E nesse caso, como a semente é bem grande, não há necessidade de colocar mais do que uma semente. Pode colocar apenas uma semente em cada buraquinho. Faz isso na bandeja toda. Feito a semeadura em todos os buraquinhos, simplesmente com a mão, levemente, recubra a semente com o substrato da própria célula. Em seguida, feito o plantio, com o regador suavemente faz a irrigação das sementes para que essa umidade favoreça o início da germinação. Depois de irrigado, essa bandeja deve ir para uma estufa ou uma casa de vegetação onde ela fique protegida da incidência solar direta até que ocorra a germinação. E deve ser irrigada 1 a 2 vezes por dia. Atenção! Durante o processo de germinação, é importante que o produtor observe e avalie a qualidade e quantidade da germinação das sementes utilizadas. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre produção de mudas de plantas ornamentais. No próximo sábado, vamos saber como funciona a propagação vegetativa. Não deixe de conferir. E não se esqueça, todos os programas estão disponíveis na internet em um portal com material didático para você completar os estudos. E ao final de cada curso você poderá fazer uma avaliação para ter o certificado. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. Tchau!